A paz de Cristo e a alegria de Maria. Seja bem-vindo ao Breviário da Confiança. Uma alegria estar com você através do YouTube, através do Facebook. Se você não é inscrito ainda no nosso canal, faça isso agora sem demora. Comece a seguir a nossa página, comece a acompanhar os vídeos que vamos publicando aqui no nosso canal do YouTube e vai ser muito bom essa convivência com você, levando essa experiência de evangelização, de conhecimento de Deus, de intimidade com Deus. Abraço com muito carinho a você, ouvinte da Rádio do Bem, a Rádio Cultura de Quixadá, 102.1 Cultura FM. Muito bom estar contando com a sua audiência todos os dias de segunda a sábado. Segunda a sexta, à noite, às 8 da noite, você sabe, ou então fica sabendo agora. Aos sábados, mais cedo, às 4 da tarde. Você que é ouvinte da Rádio Cultura, divulgue este espaço que é o Breviário da Confiança. Tem feito bem a você? Então ajude outras pessoas, né? Para que elas também, assim como eu, assim como você, sejam edificadas no amor, na relação com Deus. Você também que é ouvinte da Rádio Cultura, pode e deve entrar em contato conosco através desse número de WhatsApp, que é o número da Rádio Cultura, que eu vou passar para você agora. Aí você diz onde você mora, quem é você, o que é que você faz, como é que você acompanha o Breviário da Confiança, o que é que ele tem gerado na sua vida. Anote aí, 88 é o código de área, 998378192. Vamos dizer devagar, com calma, para você anotar. 88 é o código de área, 998378192. E queremos, com muito carinho, é claro, abraçar, acolher, festejar você que está conosco agora, ao vivo, aqui pelo Instagram. Pessoal já chegando cedo, já desde o início aqui conosco, a Ivone, a Luciana, a Tati, hoje aqui com a gente também, a Dudu. Coisa boa, você que já chegou, vamos convidar outras pessoas, tá bom? Vai enviando o Avião da Confiança. Vamos lá, Larissa, bom dia para você, seja muito bem-vinda. E vamos enviar o Avião da Confiança ao Zeni, seja bem-vinda, querida também, Regina, a Sandra, aqui conosco, só gente boa. Então vamos evangelizar, vamos enviar o Avião da Confiança para que muitas pessoas possam ser alcançadas nesse momento de evangelização. Combinado? Vamos lá então. Vamos lá, Risa, vamos enviar o Avião da Confiança. Esse aviãozinho aí está no ponto de decolar, basta você liberar, basta você enviar. Envia para os amigos, as pessoas da sua família. Combinado, Natália? Seja bem-vinda. Vamos trabalhar, vamos evangelizar, mês das missões. Por isso, estamos aqui com a imagem de Santa Teresinha do Menino Jesus, esta grande missionária, porque amou muito a Deus. E quando a gente tem uma relação de amor com Deus, a gente quer que muitas pessoas tenham também. É ou não é? Quando você conhece alguém, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que você percebe assim toda a riqueza que ela tem, todas as qualidades que ela tem, qual é o seu desejo? Apresentá-la a muita gente. É ou não é, Eliane? Você concorda comigo, Natália? Quando você conhece alguém que deixa você maravilhado, impressionado, então você não para de pensar nessa pessoa, não para de falar dessa pessoa, e o desejo é que muitas outras pessoas sejam também beneficiadas ao encontrá-la, ao desfrutar da sua amizade. Por isso, Santa Teresinha se tornou a padroeira das missões, porque teve com Jesus uma relação de amor profunda, uma relação íntima, e descobriu toda a riqueza de Deus na pessoa de seu Filho Jesus. E aí o coração fica abrasado, né? Movido à evangelização. Isso deve acontecer com você também, isso precisa acontecer comigo a cada dia e cada vez mais, tá bom? Olha, você que não tem ainda o Breviário da Confiança, está perdendo tempo, porque é uma bênção. Você que está comigo aqui agora ao vivo, diga se não é. É ou não é maravilhoso? Você já tem o Breviário da Confiança? Esse livro que foi escrito há muitos anos atrás por este santo sacerdote, Monsenhor Ascânio Brandão, lá de Taubaté, que Deus já chamou à sua presença, está na glória, nós acreditamos pela vida que teve, pela vida santa que teve, e foi reeditado pela editora Cleofas. Então,
Você agora tem, eu tenho essa riqueza antiga à nossa disposição. Olha, a Tati está dizendo que tem, e é uma bênção, é ou não é? Então, você que não tem, pode ter. Vou dizer para você o número que você pode ligar, é o WhatsApp, é o número da Loja Coração de Maria, da nossa comunidade, e você manda a mensagem, diz, olha, o que é que eu faço para adquirir o Breviário da Confiança? Você que é ouvinte da Rádio Cultura, pode mandar solicitar por este número que eu vou dizer agora, ou então por aquele que eu dei agora há pouco, que é o WhatsApp da Rádio Cultura. Vamos lá, número para você solicitar o Breviário da Confiança agora, sem perder tempo. 88 é o código de área, 99748-3456. Vou repetir. Peça, não demore, tá bom? Solicite logo o seu Breviário da Confiança, porque nós ainda vamos juntar os pedidos e solicitar a editora Cleofas. Vamos lá, código de área 8899748-3456. 9748-3456. Combinado? Vamos lá, Eneide, vamos chamar o povo de Deus. Vamos lá, Eliane, vamos evangelizar. Hoje, uma página muito linda do Breviário da Confiança, que vai falar para nós de uma realidade muito séria, maravilhosa, exigente, mas indispensável para a gente. Então presta bem atenção, abre bem o seu coração. Tá bom, Liliane? Porque vai fazer um bem imenso para você. Olha lá, a Luciana deixando testemunho. Depois que eu encontrei esse breviário, eu sou uma nova pessoa, uma nova criatura. Eu sou nova, né, Luciana? Que coisa boa. Isso é bom demais. Berenice, você já tem o Breviário da Confiança? Às vezes você está acompanhando aqui todos os dias, mas não tem ainda o seu, né? Precisa ter, é importante. Vamos rezar, meu povo? Vamos lá, Luizinha? Pronta para a oração? Vamos abrir o nosso coração, porque é uma página muito forte, muito linda, muito profunda, muito necessária e muito esquecida, muitas vezes, por nós, principalmente neste tempo. Então vamos ficar bem atentos, abrir bem o coração para acolher essa palavra e nos tornarmos como missionários portadores dela, tá bom? Vamos repassar isso com as palavras, com a vida, principalmente para outras pessoas. Vamos rezar juntos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Vamos fazer a nossa saudação de adoração a Jesus. Ele está vivo no meio de nós, o Senhor está conosco, Ele está no meio de nós, é a palavra dEle, eis que estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Ele está conosco, e está conosco na Sagrada Escritura, está conosco pelo seu Espírito que habita em nós, está em mim, está em você, está conosco em cada irmão. No irmão está Jesus, mesmo às vezes bem escondido, por trás daquelas fraquezas, daquelas limitações. Jesus está ali presente no que sofre, no pobre. Existe uma presença real de Jesus
que eu e você não podemos esquecer nunca. Fonte de graça para mim e para você, que precisamos melhorar a cada dia na Eucaristia. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Diga com fé, acreditando mesmo naquilo que a Igreja nos ensina a partir da Sagrada Escritura. Foi Jesus quem falou. Isto é o meu corpo. Ele fez um milagre. Nós precisamos desfrutar deste milagre, sermos alimentados por Ele, adorarmos a Ele. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Está abalado, agitado, inquietado, perturbado, desanimado? Diga comigo. Sagrado coração de Jesus, nós confiamos em vós. Mesmo no meio da aflição, no meio da inquietação, no meio da agitação, que esse grito fale mais alto. Diga, Sagrado coração de Jesus, nós confiamos em vós. E vamos pedir a intercessão de Santa Teresinha. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. São João Bosco, rogai por nós. Virgem Santíssima, intercedei por nós. Virgem Puríssima, intercedei por nós. Reza também pedindo a ajuda do seu anjo da guarda. Vamos fazer isso juntos? Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a divina providência, sempre me rege, me guarde, me governe, ilumine. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos pegar o nosso breviário da confiança. Se você não tem ainda, fica mais atento. Se você tem, pode até abrir para acompanharmos juntos. Breviário da confiança desse dia 27 de outubro. Tema de hoje, lírios entre espinhos. Atormentam-se pobres almas inocentes com as mais horrorosas e imundas tentações contra a angélica virtude. É um suplício e dos mais dolorosos. O pior e mais penoso é que, após o combate, ficam numa desolação de dúvidas cruéis, sensações desagradáveis e um mal-estar de verdadeira agonia. Os lírios mais formosos são os que florescem entre espinhos. Assim, a bela virtude. Nesta vida mortal, até os maiores santos padeceram terríveis assaltos do demônio e da impureza. Deus quer a virtude provada e bem polida, como pedra rara ou como ouro no crisol das tentações. Não vos inquieteis demasiadamente, almas piedosas, com o horror das tentações impuras. Como é possível, diz a infeliz alma tentada, como é possível a um coração casto o assédio de tantos maus desejos? Como pode o meu espírito, a minha imaginação,
ter pensamentos tão indignos? Não serei um monstro de impureza? Oh, não, pobre alma, não és um monstro de impureza. A tua virtude permanece intacta e bela, como o lírio entre espinhos tão pungentes das tentações infernais. São Paulo, arrebatado aos céus, vivia unido a Jesus Cristo, numa identificação de amor. Vivo, diz ele, mas não sou eu que vivo, vive Cristo em mim. E tão grande santo foi tentado horrivelmente pela carne. E Deus não o livrou de tais tentações para conservá-lo na humildade. Confiai em Jesus e sofrei a tentação. Não sereis vencidos. Que belo, que rico ensinamento que o Monsenhor Ascânio traz nesta página deste dia 27 de outubro para mim e para você. Um ensinamento que tem uma grande riqueza, uma grande consolação e uma grande libertação, porque muita gente pode sofrer essa perturbação por conta da tentação. Hoje, de uma forma bem específica, o Monsenhor Ascânio está falando de uma tentação particular na área da pureza, na área da castidade, onde está sendo ordenada, ou deveria estar sendo ordenada, a nossa sexualidade, a nossa afetividade, a castidade, a pureza de coração, um coração que é livre das malícias, dos maus pensamentos, dos maus desejos, vive uma das virtudes mais importantes, que aqui Monsenhor Ascânio chama de virtude angélica. São João Bosco era um que valorizava muito, até porque ele trabalhava muito com os jovens, né? Ele valorizava muito a pureza. Ele dizia que quando alguém consegue realmente viver a pureza, se aproxima dos anjos. Se torna, de alguma forma, como os anjos, claro, os anjos bons. Jesus mesmo valoriza a pureza de coração. Ele diz, felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Eu e você precisamos cultivar com a graça de Deus, porque é obra da graça de Deus. A nossa inclinação ao pecado, fruto lá do pecado original, ela nos atrai para a impureza, para a malícia, para um sexo desordenado. Sim, porque o sexo em si, essa relação de complementaridade entre o homem e a mulher, é algo puro, é algo santo, é algo que Deus fez. Façamos o homem e a mulher a nossa imagem e semelhança. Então, o homem e a mulher, nós fomos feitos puros. A própria relação sexual, a relação mesmo genital, foi algo desejado por Deus, querido por Deus, promovido por Deus, e tem duas intenções importantíssimas: a união e a procriação. É para isso que Deus colocou, inclusive, o prazer dentro desta relação entre o homem e a mulher. A atração entre o homem e a mulher. A união e a procriação. Está tudo dentro da ordem de Deus, do querer de Deus. Está lá no início. Deus disse,
crescei, multiplicai-vos. Em outras palavras, Deus estava dizendo, olha, Adão e Eva, unam-se e tenham muitos e muitos e muitos filhos e encham a terra de gente boa. Então essa realidade em si é algo maravilhoso, podemos até dizer divino, dado por Deus, um dom divino que Deus nos deu. Mas, assim como Deus é capaz de coisas ruins tirar algo bom, o demônio, aquele anjo que se rebelou contra Deus, que se encheu de soberba, de orgulho, criado bom, mas que se tornou pelo seu orgulho mau, ele tem a outra contrária especialidade, aquela que Deus tem. O demônio é aquele que mesmo de coisas boas, perfeitas, consegue tirar algo ruim. E dessa realidade feita por Deus de forma pura, boa, perfeita, a nossa sexualidade, a nossa complementaridade para uma maior unidade entre nós. Olha que coisa linda, Deus diz assim, e eles serão uma só carne. O amor humano vivido da forma como Deus pensou entre um homem e uma mulher é algo maravilhoso. É algo tão lindo, que se compara à relação que Deus quer ter conosco. Na carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 5, essa comparação tão nobre é feita. A mulher deve estar para o esposo, assim como a igreja deve estar para Cristo, submissa, se deixando orientar por Ele, se deixando cuidar por Ele. E o homem deve estar para a mulher como Cristo está para a igreja, amando-a, se entregando inteiramente por ela, tudo fazendo para que ela seja bela. Olha que coisa linda. Veja a grandeza desta realidade e veja o estrago que o demônio fez. Porque algo que foi feito por Deus para ser precioso, maravilhoso, gerar uma união de coração entre o homem e a mulher, e daí a procriação. E tudo isso mergulhado numa realidade de prazer, de contentamento, sob a bênção de Deus, algo sagrado e por isso só pode acontecer devidamente dentro de um sacramento. Você sabe, aqui nós temos algo sagrado aqui dentro. Não só sagrado, sacratíssimo. O sacratíssimo sacramento. E exatamente por isso, ele não pode ficar em qualquer lugar. Você já pensou se você vai andando pela rua e encontra uma hóstia consagrada, jogada na calçada, suja, enlameada? Você ficaria horrorizado, é ou não é? Você, meu Deus, o que aconteceu? Alguém tirou a hóstia lá da igreja e jogou aqui. Você sabe que às vezes, infelizmente, acontecem profanações, coisas tremendas. Pessoas que são capazes, é triste, dói no coração imaginar isso, mas são capazes de tirar uma hóstia consagrada, ir para uma missa, roubar, simular uma comunhão para levar uma hóstia consagrada para ritos até diabólicos. Para que Jesus ali vivo fique sendo blasfemado, humilhado. Por que eu estou trazendo esta comparação para você? Porque a realidade da sexualidade tem em si uma sacralidade. Por isso ela não pode estar sendo vivida plenamente, senão dentro de um sacramento. Pelo menos na sua realidade mais plena, na união. É claro que nas nossas amizades mesmo, a gente vive dimensões desta sexualidade, das nossas diferenças, da nossa complementaridade. É claro que no namoro também existe um nível
de proximidade, de experiência de convivência, de troca de afetos, mas tudo em um nível conveniente para aquela realidade ainda experiencial. A união propriamente dita, sexual, genital, ela alcança um nível máximo daquilo que Deus pensou para a união entre o homem e a mulher, decididos a unir a sua vida para sempre, comprometer a vida com o outro para sempre. Envolve um compromisso, envolve um consentimento de vida entregue ao outro e com abertura a gerar outras vidas. Percebe? É algo grande demais, bonito demais, não pode ficar jogado na calçada, num banco de praça, num quarto de motel, num banco de carro, em um escurinho qualquer da vida, gente. Tem que estar dentro de um sacrário, e este sacrário se chama sacramento do matrimônio. Então esse é o esquema maravilhoso que Deus pensou. Só que, você sabe, o demônio já começou ali no paraíso, transformando o paraíso numa grande confusão. E ele vai nessa área que é tão nobre, sujar, distorcer, desviar. Exatamente porque sabe da preciosidade que isto tem para Deus e para nós. Por isso nós somos tão tentados na nossa sexualidade. Você está entendendo? Por isso nós temos um mundo ao nosso redor que entende e distorce totalmente esta realidade. Um mundo, como a gente chama, movido pelo prazer, que impulsiona o tempo todo a mim e a você ao prazer. Aquela expressão que a gente escuta muito, né? Um mundo hedonista. E a intenção é distorcer esta beleza e transformá-la numa tristeza. É disto que o Breviário da Confiança está falando hoje. Ele diz: e muitas almas inocentes são atormentadas com as mais horrorosas e imundas tentações contra a pureza. Então não estranhe se você se sente tentado nesta área. Esta tentação acontece comigo, esta tentação acontece com você, acontece com todos aqueles que querem viver a pureza. E quanto mais você quiser ser por Deus purificado, quanto mais você se determinar a ter uma vida pura, uma vida casta, não se deixando levar pelas desordens sexuais, não buscando o prazer pelo prazer, mais nós seremos tentados. E diz o Monsenhor Ascânio, e é um suplício, e dos mais dolorosos. Se eu e você temos um coração decidido a viver de uma forma honesta, de uma forma reta, de uma forma certa a nossa sexualidade. E como é que se vive isso? Como é o jeito certo? Quem é amigo é amigo, quem é namorado é namorado, quem é casado é casado. As coisas estão todas no seu lugar, Deus deixa tudo arrumado, a gente é que faz tudo ficar bagunçado. Se não pensa comigo aqui, o que é que acontece? Está tudo devidamente ordenado. Entre amigos há uma complementaridade e aí também existe essa realidade da sexualidade de uma riqueza. Não é? As mulheres têm coisas boas a ensinar aos homens, os homens têm coisas boas a ensinar às mulheres. Então é bom que existam amigos e amigas, é bom que haja, não é, essa complementaridade no campo da amizade. No namoro, esta amizade agora ela é aprofundada, já existe um nível maior de intimidade no sentido da proximidade. Quando a gente fala intimidade, a gente já está ligando a coisa sem vergonha, não é isso. É diferente a relação entre um namorado e uma namorada e entre um amigo e uma amiga. Você concorda comigo? Do jeito certo deveria ser assim. Já há uma
individualidade, um nível de exclusividade. Eu tenho várias amigas, mas eu tenho a minha namorada. Eu tenho vários amigos, de preferência bons amigos, mas tenho o meu namorado. Então já há um exercício da exclusividade em vista do matrimônio. Porque no matrimônio essa exclusividade, esta fidelidade é indispensável. Pelo menos na nossa realidade, como a gente compreende aquilo que Deus colocou. Na nossa compreensão a partir da Sagrada Escritura, a partir daquilo que Jesus nos revelou, e o homem deixará sua casa, a mulher deixará sua casa, se unirão, serão uma só carne, pronto, um homem e uma mulher. Então, Deus deixou tudo arrumadinho. E ali, agora, no matrimônio, já há um avanço muito mais profundo nesta intimidade, na vivência dessa sexualidade e a comprovação, consolidação desta exclusividade, numa união indissolúvel. Ali agora colou, não se separa mais. Você está entendendo? Só o que é que acontece? O demônio veio e virou tudo de cabeça para baixo. Então você tem amigos que nem sequer namorados são, mas de repente rolou um clima e já vivem ali algo que é próprio do casamento. Isso acontece ou não? Acontece. Acontece. Mas vocês estão namorando? Não, a gente é só amigo. É porque rolou um clima, não é? Pronto, isso foi suficiente para se viver aquilo que estava reservado para o sacrário do matrimônio. Você percebe? E isso então no namoro nem se fala. E a própria realidade do namoro vai sendo desgastada e vai sendo vivida de uma forma totalmente rebaixada, desvalorizada. Não se exercita a fidelidade, não se respeita o nível de intimidade, e você namora, mas como se já fosse casado. Às vezes até já mora junto. Dormir junto, isso aí nem se fala. Mas depois você até já mora junto. Então é um de pé para cabeça, de cabeça para o pé, tudo errado. Tudo errado. Nós precisamos nos abrir a esta graça que Deus quer nos dar de viver aquilo que Ele pensou para nós. E quando alguém se decide a fazer isso, vai sofrer a tentação. Vai sofrer a tentação porque a nossa carne, a nossa alma está ferida e a nossa alma é inclinada a fazer o que é errado. A gente pode até saber o que é certo, mas a gente acaba fazendo o que é errado. Quantos homens e mulheres, jovens ou adultos, não sentiram, não sentem isso? Por mais que você veja um sinal vermelho ali, você sente aquela inclinação em atravessar aquele sinal. É claro, você está entendendo o que eu estou lhe dizendo? Porque nós fazemos essa experiência na nossa vida de ver como nós somos inclinados ao erro. Depois nós temos o mundo ao nosso redor que está o tempo todo nas mídias sociais, na internet, na televisão, nos outdoors, o tempo todo nos propondo a sensualidade. Uma vida movida pelos sentidos, pelas sensações. Você sabe qual é o principal órgão sexual? Você sabe? Quem souber, escreve aí. Porque às vezes a gente não tem noção qual é o principal órgão sexual. O principal órgão sexual que nós temos chama-se cérebro. Cérebro. Tudo mais vem por consequência, mas começa aqui.
na nossa cabeça, no nosso pensamento, na nossa imaginação. Depois vem tudo o mais, de bom ou de mal. Você sabe, algo que começa certo tem mais chances de dar certo. Agora, algo que já começa errado também tem muita chance de dar errado. E é por isso que exatamente aqui, na nossa mente, no nosso cérebro, nós somos muito tentados. E diz o Monsenhor Ascânio que, além do sofrimento na tentação, quando eu e você estamos pensando coisas que não deveríamos pensar, desejando coisas que não deveríamos desejar, ele diz: o mais penoso é que depois do combate, porque é um combate, gente. A gente imagina que a principal área de combate do demônio na nossa vida está na nossa dimensão física, no sentido de nos bater, nos fazer adoecer, nos fazer sofrer, né? Isso acaba entrando dentro da realidade de combate espiritual também. Mas a principal área de ataque do demônio é a nossa mente. Não é à toa que São Paulo dizia: olha, coloquem o capacete da salvação para proteger o juízo. Então, os demônios são anjos decaídos, são espíritos malignos, inteligentíssimos, que vão usar de várias estratégias para que eu e você pensemos coisas erradas na nossa mente. Por isso começa também a desordem na área sexual, porque um pouco esse mecanismo acontece em todas as áreas. A tentação, nós estamos hoje falando especificamente da tentação no campo da pureza, no campo da castidade, no campo da nossa sexualidade. Mas essa dinâmica de atacar o nosso pensamento para desviar o nosso pensamento para coisas ruins é a estratégia de guerra do demônio sempre. E o Monsenhor Ascânio está dizendo que depois da batalha em que você está lutando contra aquela tentação, contra aquela impureza, contra aquele desejo de fazer uma coisa errada, de fazer o que você não pode fazer, de que não é o momento para fazer aquilo, de que não é certo pensar aquilo. Imagina alguém que tem o seu namorado ou tem a sua namorada, alguém que tem o seu esposo, a sua esposa, e começa a insistentemente pensar em outra pessoa. Pensar em uma outra pessoa que não é o seu esposo, que não é a sua esposa, que não é o seu namorado, que não é a sua namorada. E você sabe que isso é contrário à vontade de Deus, porque está escrito com todas as letras. Não desejar a mulher do próximo, entenda-se também, não desejar o homem do próximo, entenda-se, não desejar alguém que você não pode desejar, porque você não vive uma união neste nível, que torna isso lícito e permitido. Eu posso desejar me unir sexualmente à minha esposa, ao meu esposo, se eu sou casado, o namorado não pode desejar a sua namorada. Que é isso, padre? Você está dizendo que conversa é essa? Não são namorados? Sim. Mas se ele desejar, ele vai caminhar para realizar o que só quando casado ele poderia concretizar. É ou não é verdade? Se um jovem continua insistentemente olhando para o seu namorado, para a sua namorada, o rapaz olhando para a moça olhando para o rapaz, desejando, você acha que eles vão esperar até a cerimônia do casamento e aí, na noite de núpcias? Você sabe que não funciona assim. Hoje, o Monsenhor Ascânio está dizendo que depois desse combate, e claro, ele está falando, e eu quero chamar a atenção para isso, ele está falando de pessoas que estão lutando, viu? Para não caírem em tentação. Ele não está falando em pessoas que estão caindo na tentação.
que não estão nem aí para a tentação, que estão se deixando levar pela tentação. Não. Na página de hoje, o Monsenhor Ascânio está falando de almas puras, de almas decididas por Deus, de almas inocentes, de almas que sabem o que é certo e não querem fazer o que é errado e estão sendo tentadas. Você está entendendo? Essa página de hoje não é para aquela situação em que nós sofremos uma tentação e caímos na tentação. Não, ele está dizendo que tem pessoas que sofrem porque resistem à tentação, sofrem a tentação, não cedem àquela tentação, mas sofrem. Sofrem durante a tentação e sofrem depois porque se sentem desoladas, ficam com dúvidas. Ficam com dúvidas no sentido de dizer, meu Deus, como é que eu fui capaz de pensar isso? Vou dar um exemplo assim, bem chocante para você entender. Você vai para uma missa, vai rezar. Atenção, estamos falando de pessoas que, graças a Deus, já chegaram a um nível de um coração reto, de um coração decidido por Deus. Não são pessoas que estão na gandaia, perdidas aí mundo afora, não. Essa página fala de pessoas que estão buscando mesmo, com toda sinceridade, com toda inocência, viver a vontade de Deus. Vamos trazer esse exemplo. Você vai para uma missa com seu coração reto, desejoso de rezar, de estar com Deus, e de uma hora para outra, em plena missa, você começa a ter um pensamento sexual com relação ao padre. Ou você que é um rapaz, você está lá na missa tem uma freira e você vem um pensamento absurdo com relação à sexualidade para com aquela freira, para com aquele padre. É desse tipo de tentação que o Monsenhor Ascânio está falando. E é claro, se você é uma pessoa decidida por Deus, você vai ter aquele pensamento, aquela tentação com relação ao padre, com relação à freira, com relação à esposa ou ao esposo de alguém da igreja, que inclusive é do mesmo grupo que você participa. Vem aquele pensamento, você resiste àquele pensamento, você luta contra aquilo. Já nós vamos falar como lutar a melhor maneira contra isso. Mas o Monsenhor está dizendo que além do sofrimento de você estar naquele momento dizendo, meu Deus, eu não posso, como é que eu posso? Eu estou na missa pensando uma coisa dessa. Não. Ele disse que depois fica um sofrimento seguinte, em que você vai dizer, meu Deus, estou me sentindo mal, como é que eu pude pensar alguma coisa disso? Será que eu sou um monstro de impureza? Você corre o risco de uma outra tentação de ficar se sentindo a pior das pessoas. Então perceba como o inimigo é astuto, ele coloca esse pensamento em você para que você caia nele, para que você alimente a ele, mas se você resiste a isso, ele vem com outro ataque, querendo lhe abater e dizendo, veja do que você é capaz. Veja o que você é capaz de pensar, o que você é capaz de fazer. São sensações desagradáveis, um mal-estar muito grande, você é capaz de sair daquela missa muito mal, sair daquele grupo de oração arrasado pelo que você foi capaz de pensar. É sobre isso que o Monsenhor Ascânio está falando. E olha que coisa linda ele vai dizer, os lírios mais formosos, lírios, você vê que os santos que expressam essa realidade da pureza têm na sua imagem lírios. Veja São José, veja Santo Antônio. Então, o Monsenhor diz, os lírios mais formosos são aqueles que florescem entre espinhos. Para dizer o que, meu irmão, minha irmã? Se eu e você vamos nesta batalha, resistindo a estas tentações, a nossa castidade, a nossa pureza vai ficar cada vez mais purificada. Vai ser um lírio cada vez mais belo. Por isso Deus permite, não é Deus que tenta, mas Deus permite a tentação, para que haja em mim e você uma purificação. E aqui eu preciso abrir um parêntese muito importante. Eu e você temos que entender
Qual a diferença entre uma tentação e um pecado? Nem toda tentação leva ao pecado. Preste bem atenção. Você pode ser tentado em diversas áreas e não necessariamente pecar. Alguém, por exemplo, vou pegar um exemplo numa outra área para você entender. Alguém pode lhe ofender, dizer algo agressivo, talvez até mentiroso com você. E qual vai ser a sua tentação? Ficar com raiva e revidar. Você concorda comigo ou não? Alguém chegou para você, entende, Mara? Chegou para você, lhe agrediu com palavras, talvez até fisicamente. Qual vai ser a tentação? Reagir. Agredir, mas você pode resistir, não consentir. Então, aquela primeira expressão que vem muitas vezes pela tentação é o sentimento. Um homem que, mesmo sem querer, vai andando na rua e olha para uma mulher esplendorosa, bonita, pior ainda se estiver mal vestida, é natural que sinta alguma coisa, porque essas realidades das sensações, que são de certa forma instintivas, elas estão em nós, foi Deus que colocou. Então, por exemplo, o fato de você, ao ser agredido, sentir um impacto, uma raiva, isso é natural e até necessário, porque senão alguém é capaz de morrer sem sentir que estão lhe agredindo. Então está dentro do instinto de defesa, é algo instintivo. Um homem sentir atração por uma mulher e vice-versa, a mulher sentir uma atração pelo homem, é algo que Deus colocou, senão não funcionava, senão não tinha procriação. Mas isso tudo tem que ser ordenado do jeito certo, no momento certo, com a graça de Deus. Atenção, opa, a gente não é bicho. A gente não é bicho. O problema é que nós vamos vivendo, às vezes, como animais. O animal, ele sente a vontade e ele não vai avaliar se é a hora, se não é, se pode, se não pode. O animal está com fome? Deixa lá a carne que você tinha reservado para o almoço perto dele. Ele vai comer. Ele não vai pensar se aquela carne pode ou não ser comida. Deixa lá, bota lá na vasilha dele para ver se ele não vai. Porque ele é movido pelos instintos, nós não. Então, nós podemos resistir ao sentimento e não dar o consentimento. O consentimento é que caracteriza o pecado. Então, a tentação, lembra o que eu falei? O inimigo vem na nossa inteligência. Vem na nossa inteligência. E nos propõe uma coisa errada. Eu posso sentir aquela atração, eu posso sentir aquela inclinação, mas eu posso, com a graça de Deus, não consentir. Sentir sem consentir não é pecado. Fui tentado, mas não caí no pecado. Você entendeu? Nesses exemplos que eu dei, uma coisa seria a pessoa ali na igreja, em plena igreja, começar a desejar o padre, começar a desejar uma freira, começar a desejar o esposo da próxima, a esposa do próximo. Um casal de namorados talvez começar a desejar um ao outro, em pleno grupo de oração. A outra coisa é dar vazão a esse desejo, alimentar a esse desejo, consentir a esse desejo. Você entendeu a distinção? Uma coisa é sentir aquela raiva da pessoa que me agrediu, outra coisa é consentir, partir para cima e encher de desaforo a pessoa também. Pronto, aí a tentação vira um pecado. É importante você entender isso. Porque nesta vida mortal, até os maiores santos padeceram terríveis assaltos do demônio e da impureza. Meu irmão, você está sendo tentado, eu estou sendo tentado, não significa que eu não estou buscando a santidade, pelo contrário. Quanto mais eu busco a minha santificação, mais vai aumentar a tentação.
É uma reação, é normal. Imagina, você tem dois times jogando e um time começa a atacar, e um time começa a atacar e faz um gol e faz outro gol. Você acha que o time adversário vai ficar de braço cruzado vendo uma bola entrar atrás da outra no gol? Não, eles vão partir para cima. E a gente vê isso às vezes no futebol, até quem não entende muito como eu sabe, e eles vão começar a jogar sujo. Quando eles veem que estão perdendo, você começa a ver, eles cometem faltas, né? Dão na canela, derrubam, né? Dão um carrinho. E você diz, olha, o time lá está desesperado, está partindo para a briga. Você não já viu isso aí? Até quem não entende de futebol. Por quê? Porque percebe que está perdendo. Então, quando eu e você estamos decididos por Deus, então não é à toa que aquela pessoa em plena missa está pensando uma doidice daquela. Os grandes santos, os maiores santos, padeceram terríveis ataques do demônio. Também com relação à impureza. Gente, até independente de idade, teve santo que já tinha mais de 80 anos, sofria tentações nessa área. Por que Deus permite isso? Porque Deus quer que aquela virtude seja provada e bem polida, porque ela é como um diamante, ela é como uma pedra preciosa. E você sabe, o diamante, ele é encontrado, mas ele precisa ser purificado. Aquela virtude, ela é como um ouro, ainda tem muitas impurezas, coisas que a gente talvez trouxe da nossa infância, da nossa adolescência, porque não é tudo para colocar na conta de Adão e Eva, aquilo nos desordenou, aquela pureza linda entre homem e mulher que Deus criou, aquilo ficou desordenado pelo pecado original, mas aquilo que a gente foi aprontando, o que aprontaram com a gente na nossa infância, você sabe quanta gente sofre abuso na sua infância. Isso bagunça o que já estava bagunçado pelo original pecado. Muita gente se desordena mais ainda quando chega na adolescência, por falta de uma orientação adequada, por esse mundo maluco que vai nos ensinando tudo errado, por esse mundo que vai ensinando para a gente que o sexo é uma coisa suja. Isso tudo está dentro da trama do demônio. Isso que eu falei para você aqui no início, a beleza da nossa sexualidade, onde é que a gente escuta isso normalmente? A gente já começa a crescer ouvindo as coisas de um jeito impuro, sujo. E aquilo vai estimulando a nossa curiosidade. E o que a gente foi fazendo de errado na nossa juventude vai deixando a gente ferido, desordenado, bagunçado. Isso precisa ser purificado. Purificado. Por isso Deus permite, como o ouro precisa ser purificado também. Agora o Monsenhor Ascani está dizendo, se eu e você queremos decididamente, estamos buscando viver a pureza de coração, não estamos consentindo às tentações, quando elas acontecerem, não devemos nos inquietar demais. Não devemos ficar dizendo como é possível eu ter pensado algo assim. Como é possível esse tipo de imaginação? Ele diz, a tua virtude permanece intacta e bela. O inimigo está querendo sujá-la, mas se você permanece firme em Deus, ela não se sujou. Você pensou, mas ela não se sujou, porque você não alimentou, porque você não consentiu, porque você não permitiu. Ela está ali como um lírio entre espinhos. Por mais que os espinhos tenham sido grandes, agressivos, mas você permaneceu firme. Você resistiu àquela tentação. Então, nada de autocondenação. Glória a Deus, porque você, porque eu, porque nós estamos sendo purificados. E aí ele encerra trazendo esse exemplo de São Paulo. Todo mundo conhece, já ouviu falar que São Paulo enfrentou durante a sua vida um tal de um espinho na carne. A gente não sabe, né? Uns dizem uma coisa, outros dizem outra. Mas o que é a nossa carne? Volto a dizer, aquela nossa inclinação, a carne não é necessariamente, a gente pensa logo no corpo, a carne é uma realidade interior, que está mal inclinada. É aquilo, né?
que você sabe que é certo e é puxado para fazer o que é errado. Então, alguma coisa na vida de São Paulo também foi assim muito tempo. E um dia ele foi rezar e dizer, olha, meu Deus, por que é que o Senhor me deixa passar ainda por esse tipo de tentação? E Deus disse para ele, olha, a minha graça lhe basta. A minha graça lhe basta. Permaneça firme. Porque quanto mais você reconhecer que você é fraco, Paulo, aí é que você é forte. Veja que riqueza. Tão grande santo, São Paulo. São Paulo é aquele que disse, não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Pense o nível de santidade que eu e você temos que buscar. São Paulo chegava a dizer, olha, vocês podem me imitar. Dizia para aqueles que ele formava, sejam meus imitadores. Quantos de nós teríamos coragem de dizer para alguém, pode imitar a minha vida? A gente tem vergonha às vezes disso, né? Então São Paulo viveu um nível de santidade tão grande que ele dizia sem vergonha, porque ele falava, Santa Teresa diz, a humildade e a verdade, ele sabia que era Cristo que vivia nele, então ele dizia, vivam a minha vida, imitem a minha vida, como eu imito Jesus. Mas o Monsenhor está dizendo, mesmo um grande santo assim, foi terrivelmente tentado. E Deus não o livrou das tentações, para quê? Para que ele se conservasse humilde. Essa tentação muitas vezes vai servir para mim e para você não nos enchermos de orgulho e vermos o quanto nós somos fracos e é pela graça de Deus que nós somos fortes. E antes da gente rezar para concluir, eu deixo essa dica para você aqui que é muito importante. Já que o problema começa aqui, não deixe a sua mente se ocupar com essas tentações. E guarda esse ensinamento. Não se vence pensamento com outro pensamento. Quando esse tipo de pensamento vier, até mim, até você, a gente precisa ocupar a visão. É uma dica, hein? É um macete importante, porque tem a ver com o funcionamento do nosso cérebro. O nosso cérebro, ele não consegue se ocupar com duas coisas perfeitamente ao mesmo tempo no campo visual. Então, se algum pensamento desse tipo vier, porque você viu alguma coisa que lhe atraiu, olhe para outra coisa, procure ver o detalhe de outra coisa, nem que seja as linhas da sua mão, né? Os parafusos que estão no banco da igreja. Dá um jeito de ocupar sua vista com outra coisa. Parece coisa de doido, não é não. É coisa de quem quer ser santo, de quem quer ser santa. Entendeu? Para que esse pensamento não se aprofunde e não acabe sendo consentido. Guarda isso no coração. Jesus, nós queremos encerrar esse breviário te agradecendo por esta página e dizendo que nós confiamos em Ti e mesmo sabendo que enfrentaremos tentações pela Tua graça, Senhor, não seremos vencidos, não vamos cair. Sagrado coração de Jesus, nós confiamos em Vós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Um abraço a você. Deixa no seu comentário o que foi que serviu para a sua vida esse breviário da confiança, mas preste atenção, seja missionário, mande para muitas pessoas, jovens, adultos, velhinhos, para todo mundo que passa pelo combate da tentação na pureza. Que Deus lhe abençoe e que Maria lhe guarde. Tchau, até o próximo, se Deus quiser.